minha mãe, eu amo minha mãe, respeito muito. E esses dias eu estava com ela falando, pedindo para mim, fala, filho, não fala comuna. Dá uma impressão negativa, dá a impressão que é um grupo de comunista, um negócio esquisito. Mãe, eu te amo, mas eu não consigo, tá? Bom dia, comuna! Ah, como é bom estar aqui. Ai, por que você grita? Por que você é tão animado? Porque quando eu venho aqui, a gente não está podendo conversar, interagir muito, mas onde eu olho, onde eu encosto, com quem eu falo, eu vejo Jesus fazendo alguma coisa. Eu vejo um Deus vivo, mexendo, fazendo acontecer, sustentando. Ô meu irmão, como é que você está? Está tudo bem? Como é que está aquela sua questão de saúde? Olha, está mais ou menos, mas o Senhor está me sustentando. Um outro irmão, eu chego, como é que está aí? E aí, tudo bem? Ele, olha, você não sabe, preciso te contar, depois a gente precisa tomar um café, porque você não sabe, Deus operou. Aonde você olha aqui, conversa, busca, você vai ver aqui, em cada irmão aqui, alguma história de Cristo, vivo, Deus poderoso, atuante. E é por isso que eu grito, e é por isso que eu fico aqui animado. É por isso que eu amo essa igreja, porque Cristo está aqui com vocês. Amém? Então, mas aqui eu estou com uma missão difícil. Hoje talvez é a última vez que eu vou pregar esse ano, ou durante um bom tempo. E é difícil para mim falar para alguns dos meus mestres. Mas vamos ver, vamos fazer o melhor possível e que Deus tenha misericórdia. Obrigado, gente. Não precisar. E aí eu peço paciência de vocês também. Se eu ficar meio emotivo hoje, eu tenho um motivo extra aí. Mas hoje eu estou com uma canequinha diferente aqui, ó. Quem conhece essa canequinha? Cadê o Marcos? Não está aí, né? Essa canequinha aqui, ó. Ontem eu fui num lugar bem legal. Olha, eu fui num talk show ontem. Ganhei até uma caneca aqui do tio Paulinho. Tirando o tio, tá muito legal. Fui no talk show do Next. Se você não sabe o que é o Next é o Ministério de Adolescentes aqui da Comuna. É uma turma bem animada que está andando junto aí sob a direção do Marcos e da Michele. Foi uma tarde ali muito legal. Perguntas de alto nível. Quem estava respondendo não era muito de alto nível, não. Mas perguntas interessantes que o próprio pessoal fez. A Michele coletou as perguntas e tinha questões importantes ali para tratar. Se você tem um filho adolescente ou se você é adolescente, participe, se junte ali, porque olha, além de ser... ontem acho que tinha uns 15, 16, na reunião ali, estava bem cheio. E eu queria convidar você que é adolescente a participar, mas não por causa só do movimento, mas é muito bem feitinho. Ontem eu pude ver o carinho, a dedicação e os detalhes. Gente, estava decorado o lugar, tinha banda, tinha cartaz. Marcos e Michele, vocês são fenomenais. Sem palavras para agradecer vocês pelo que vocês têm feito aí para os nossos adolescentes. E aí agora eu estou com uma canequinha aqui para não esquecer nunca mais de vocês. Amém? E uma das perguntas, não estava lá ontem, mas na mesma linha do que a gente conversou ontem, eu tenho uma pergunta para vocês, que eu não devia fazer como pastor, porque você vai sair daqui sem a resposta dela. Você vai sair daqui com uma interrogação na cabeça e vai falar, poxa vida, hoje eu fui na igreja, fui lá na comuna achando que eu ia esclarecer alguma coisa, sair lá com uma palavra de conforto, mas você vai sair daqui com uma pergunta. Você que está nos visitando, bem-vindo, nós somos a Comunidade Batista de Santo André, nós te amamos. Queremos que você sinta-se bem-vindo entre nós, mas hoje nós queremos conversar sobre sua vida cristã, sua vida com Cristo, a sua caminhada com Deus. Está dando certo? Aqui eu estou falando com a maioria de nós aqui, já é cristão, já ama Cristo. Se você ainda não caminha com Cristo, por favor, continue conosco. Mas essa pergunta é mais para nós. Estamos andando com Cristo. Está funcionando? Tem dado certo? Ou de vez em quando você se faz essa pergunta? Puxa vida, tenho visto
talvez não é com você, talvez é com alguém que você conhece, tenho visto casais que são fiéis ao Senhor, que têm servido no ministério, têm aberto a sua casa para receber pessoas e abençoá-las, para falar do Evangelho, mas que estão passando por crises no casamento agora. Poxa, estou servindo ao Senhor, estou louvando, amando a Cristo, fazendo tudo que eu posso como gesto de amor ao Senhor, mas estou vendo as minhas finanças ir para o buraco, estou passando por uma situação difícil, estou passando por uma doença. Você vê aquela irmã de oração passando ou tendo um momento de dificuldade de saúde, ou passando por um luto. Você já passou essa pergunta na sua cabeça? Poxa, mas tenho seguido a Bíblia, tenho orado. Será que a vida cristã está funcionando? A gente está estudando o livro a carta aos Filipenses. Nós estamos numa série de mensagens e hoje nós vamos falar sobre uma parte que é bem central desse texto. E tem a ver com essa pergunta. Esse texto está lá em Filipenses, capítulo 1, dos versos 18 a 26. Mas o que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito Santo de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. A minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Ainda não sei o que eu devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. O apóstolo Paulo, ele está aqui escrevendo uma carta. Se você não estava aqui nas últimas semanas, Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que está numa cidade de Filipos. E essa igreja, ela só existe porque Deus mudou o rumo da viagem, o plano que Paulo tinha de viagem, o plano de missão. Essa igreja só existe porque Deus colocou o dedo e falou assim: não é para lá não, você vai para outro lugar. Olha lá em Atos 16, no verso 9, o que acontece? Paulo estava indo para um lugar, e aí à noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, o que ele fez? Imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia nos chamado para lhes anunciar o Evangelho. Depois desse texto, ele vai para aquela região, e algum tempo depois a igreja de Filipenses, ela nasceu de um gesto de Deus, de um sinal de Deus falando: não vai para lá, vai para cá. Essa igreja não era nem para existir, mas Deus misericordioso fez com que ela existisse. E Paulo está escrevendo essa carta aprisionado, ele está em algemas, a gente já viu um pouco sobre isso. Ele está com a sua liberdade tomada, ele está tendo a oportunidade de falar para várias pessoas, mas ele está preso. Ele está do jeito que não é exatamente daquele jeito que ele gostaria. Mas Paulo está com um gás aqui nesse texto. E para entender um pouco, de onde vem
essa certeza toda, essa paixão toda, eu queria fazer um contraste aqui dessa situação de Paulo, uma outra história da Bíblia, que tem alguns paralelos, eu espero que a gente consiga enxergar essas conexões, que é a história de Jonas. Não sei aqui quem conhece a história de Jonas, talvez se você já tem algum tempo de igreja, lá no Kids, talvez você já tenha tido contato. Jonas é aquele profeta que recebeu uma missão do Senhor, vá para Nínive, pregue o arrependimento, e ele não foi para lá. Ele foi para Troade. E era mais ou menos a mesma região para onde Paulo foi depois. E aí no meio do caminho, quem lembra a história, o que aconteceu? Teve um naufrágio, Jonas caiu no mar, foi para o mar, e o peixão pegou ele, engoliu Jonas e ele ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. Você já ouviu essa história? Uma das mais famosas. Mesmo para você que não tem tradição cristã, provavelmente você já conhece essa história. E ali dentro do peixe, Jonas tem um momento ali de desespero. Ele não estava no lugar que ele queria. Ele tinha ouvido um chamado, foi para outro lugar, não obedeceu. Deus reverte a história. Jonas se arrepende. O peixe cospe ele. Ele vai para o lugar onde Deus tinha pedido para ele ir. Prega o arrependimento. Cidade de Nínive se converte quase que inteira. E Jonas no final fica desgostoso. Olha lá, Jonas 4, versículo 1 a 3. Depois que aconteceu tudo isso, que os ninivitas se converteram, se arrependeram, Jonas ele ficou aborrecido, porque ele acha que não gostava desse povo. E ele ficou com raiva, e ele orou ao Senhor dizendo: Senhor, não foi isso que eu disse ainda estando na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Estava com raiva. Pois eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Aqui, se a gente pudesse pegar essa história de Jonas e meio que tentar criar a frase que Paulo criou, ele talvez falaria assim: em vez de viver é Cristo, morrer é lucro, talvez Jonas falasse assim: olha, viver é o que eu quiser. Viver é o meu plano, viver é para mim. Viver é sobre mim, é sobre o que eu quero. E morrer seria um alívio depois de um desgosto. Você percebeu esses paralelos entre Jonas e Paulo? Os dois tinham um chamado. Os dois tinham uma missão clara. Deus falou com eles: Jonas, foge. Paulo muda de rumo imediatamente. Mas Paulo foi parar num lugar onde ele queria? Não. Os dois, tanto Jonas quanto Paulo, foram parar num lugar onde eles não queriam estar. De um jeito que eles não queriam estar. Jonas preso num peixe, desesperado. Paulo preso, algemado, com a sua liberdade limitada. Não era uma situação fácil. Ele não era. Mas Paulo tinha uma certeza. Olha a diferença, olha o contraste. Paulo falando assim: olha, eu estou aqui, mas vivo ou morto, o meu corpo vai servir para a honra de Cristo. Lá em Filipenses, lá no texto, no versículo 20, fala assim: Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. No versículo 23, a gente vê essa dicotomia, essa dobradinha ganha-ganha. Já ouviu falar daquela coisa? Uma solução ganha-ganha. Aqui tem ganha-ganha. Olha, eu estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é ótimo, que é maravilhoso. Mas por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver, e se eu ficar aqui, eu vou dar fruto. Que dificuldade, eu não sei qual dos dois é melhor eu ficar. Lá no versículo 22, ele tem certeza que vai dar fruto. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Paulo tinha certeza: olha, eu estou preso, eu estou aqui sem poder fazer muita coisa, mas eu tenho certeza, mesmo se eu estivesse dentro da barriga de um peixe, por causa de Cristo, eu poderei fazer um trabalho frutífero. Que certeza é essa?
No versículo 23, ele tem certeza de que estará com Cristo. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, quer incomparavelmente melhor. Ele sabe que estará com Cristo. Cristo já está com ele, mas aqui ele está falando do céu, da eternidade. No versículo 24, a certeza e a convicção de Paulo de que ele continua vivo, porque ainda tem missão para ele. Paulo ele passa essa impressão de que se eu estou aqui ainda, se eu estou respirando, meu coração está batendo, ainda tem missão, ainda tem propósito, ainda tem alguma coisa que Deus quer que eu faça aqui. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Que certeza é essa? De onde vem? Qual que é a diferença de Paulo e de Jonas? A certeza de Paulo, muito provavelmente, vem da comunhão que ele tem com a própria palavra de Deus. Jonas, a Bíblia não nos conta muito a história de quem era Jonas, do histórico dele, mas me dá a impressão que, como Jonas ouviu um comando, ouviu uma missão e fugiu, provavelmente ou ele não escutou direito, ou ele tinha alguns valores ali diferentes. Paulo andava com Cristo. Você percebe nas cartas dele que ele falava, que ele orava. Olha, oro por vocês todos os dias. Lembro de vocês sempre em minhas orações. Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem de conhecia a palavra. E a certeza dele, essa convicção dele possivelmente vinha daí. Dessa conexão, intimidade com Deus, com Cristo. E quando ele fala viver é Cristo, eu queria aqui separar um pouco o conceito de que ele não está querendo dizer que a gente precisa ser ativista, que a gente precisa ser aquela pessoa que fala, olha, eu vou fazer um montão de coisa porque meu viver é Cristo, eu vou fazer e vou acontecer, e vou mostrar, e vou botar no Instagram, vou divulgar, vou fazer vídeo no TikTok para provar que eu estou fazendo. Não, ele está falando de outra coisa. O que Paulo está querendo dizer aqui que meu viver é Cristo não é agenda cheia. Ele está falando aqui de uma maneira de viver. De um modus operandi. De você viver como Cristo viveu. Por causa de Cristo. Através do poder de Cristo. Como é que Cristo viveu aqui na terra? Jesus tinha uma agenda cheia que nem a nossa. A nossa agenda, minha e da Patrícia, essas últimas semanas está sendo bem desafiadora. Aí eu fico pensando, será que Jesus tinha uma agenda assim? De que você não consegue nem aceitar um café com um amigo de vez em quando, de tanta coisa que a gente tem para fazer? A hora que a gente pega os evangelhos para ler como é que era o dia a dia de Jesus, você percebe que ele investia em relacionamentos, investia em conversas, investia tempo em oração. Estava sempre, olha, Jesus se retirou para orar. E Jesus vai, conversa, janta com alguém, almoça, tem uma refeição com alguém lá e passa um tempo ensinando. Jesus passa tempo, vai lá no meio do templo conversar com o pessoal. Jesus não tinha uma agenda como a nossa. Viver é Cristo, não é ativismo. É andar como Cristo andou. Andar, viver como por Cristo e através do poder de Cristo. O que Filipenses 1 está descrevendo é impressionante como está totalmente alinhado com uma outra passagem que o próprio Jesus falou. Quer ver? Abre lá comigo em João 14. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Essa era a cosmovisão de Paulo. E lá em João 14, no versículo 1, Jesus está falando com os discípulos dele. E fala assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria lhes dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para onde eu estou,
para que vocês estejam também. A gente acabou de cantar. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas. A hora que acabar tudo, você que crê em Cristo estará com Ele nesse lugar aqui, ó. Morrer é lucro. Morrer é lucro. Se a gente terminar, se você investir a sua vida em algo, se você se aplicar no Evangelho, a pior coisa que pode te acontecer, a pior coisa, é você morrer. E você morre e vai para esse lugar aqui. O coração de vocês não fica angustiado. Creiam em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês. Vocês vão morar comigo. Está vendo como Paulo captou numa frase todo esse texto? Mas tem a outra parte, que é a parte do viver é Cristo. O texto continua. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então o Tomé, eu amo Tomé, porque às vezes ele faz as perguntas que eu queria fazer. Mas Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, Jesus. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu com todo amor: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Não é? Morrer é lucro, mas o viver sou eu mesmo, sou Cristo. Viver é Cristo. O caminho sou eu, o caminho é Cristo. Jesus está falando isso. E Paulo captou isso muito bem, simplificou. Eu gosto desses versículos que são um zip, né? São uma compactação de um texto. Paulo captou isso e falou: não, isso aqui é viver é Cristo, morrer é lucro. Nós podemos ter a certeza do que nos espera, porque Cristo prometeu para nós. Cristo é o caminho. Aí eu pergunto para nós, voltando à pergunta que a gente estava falando no começo. A nossa vida tem dado certo? Você tem passado por situações onde você se questiona: será que está valendo a pena seguir a Cristo? Será que está compensando esse bullying que eu estou sofrendo na escola? Essa perseguição que está se levantando contra mim? Parece que Deus não ouve a minha oração. Você está dentro da barriga do peixe? Está se sentindo preso? Como é que você está seguindo? Você está se sentindo mais como Jonas? Está ali numa situação que você está angustiado, sem saber se Deus vai ouvir a sua oração ou não, clamando? Ou você está se sentindo como Paulo, com aquela certeza de que, olha, Deus me ama, Deus tem um plano, tem uma missão para mim. Se eu estou respirando ainda é porque ainda tem alguma tarefa para eu fazer aqui, e Ele me encheu de dons, e Ele vai me mostrar o que fazer. Seu caminho não tem funcionado. Você está cansado. Para aqueles que estão cansados, a gente tem um outro texto que dá mais uma luz sobre essa explicação de Paulo. Está lá em Mateus, capítulo 11, no versículo 28. E aqui está falando sobre o que é viver é Cristo. Não é ativismo, de novo, não é você se entupir a agenda e fazer um monte de coisa para provar que você é de Cristo. Não, não é isso. Jesus aqui fala assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu aliviarei vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Não sei quem aqui conhece o que é jugo. Jugo é um pedaço de madeira que vai ali atrás nas costas do boi. E eu nunca vi jugo de um boi só, geralmente são dois. E ele põe ali nas costas aquele pedaço de madeira para o boi puxar a carroça. E Jesus está falando: olha, você está sobrecarregado? Vem aqui, pega o meu jugo aqui. Que negócio é esse? Pegar mais peso ali. Não, calma.
Eu sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Viver é Cristo, mas viver não é encher agenda. Viver é andar lado a lado com Cristo, debaixo desse jugo suave. Senhor, onde o Senhor está indo? Onde o Senhor quer que eu vá? O fardo dele é leve. O que ele espera de você nada mais é do que amor, que você o ame, que você o siga. Não é para encher agenda. Viver é Cristo, mas é viver de uma maneira leve e conectada e junto dele. Pode estar acontecendo o que for lá fora. Você pode estar dentro do peixe, engolido. Você pode estar na cadeia, na prisão. Você pode estar passando por uma dificuldade que for. Mas Jesus está falando, olha, caminha comigo. O fardo é leve. Eu não vou te abandonar. Não vou te deixar. O meu jugo suave. O meu fardo é leve. Seguir a Cristo. Muitos podem pensar que esse texto de Paulo, ele está contando uma realidade que vale só para ele, porque afinal de contas ele estava numa situação extrema, ele estava já indo para Roma, sabia que tinha uma condenação, sabia que ele estava numa situação jurídica ali, que ele ia ter um embate. No texto ele fala que ele tinha certeza que ia ser liberto, mas no fundo a gente vê que depois a história dele acaba indo para outra direção. E Paulo ali está preso, e muita gente lê esse texto e fala, olha, realmente, se eu chegar num extremo, se eu chegar numa situação dessa, aí sim vale esse texto aqui. Não, viver é Cristo, morrer é lucro. Agora é tudo ou nada. E tem gente que acha que essa frase, viver é Cristo, morrer é lucro, é opcional. É um opcional, é um estilo de vida cristã de extrema direita, digamos assim. Esse cara é o cristão extremo. Eu creio que não é opcional. Não tem essa de, olha, em algumas situações eu vou viver para Cristo, vou viver como Cristo. Para algumas outras áreas da minha vida, essa situação não está extremo, não está precisando, não. Aí eu vou andar como Jonas. Aí eu vou fazer como Jonas. Eu creio que Cristo não nos chamou para viver uma vida parcial para Ele. Viver é Cristo, completo, toda a sua vida, todos os seus dons, todos os seus recursos, todo o seu tempo. E o seu fardo é leve. Eu queria fazer uma pausa agora. Eu sei que é uma pergunta que não tem uma resposta clara. Se você está passando por alguma situação de aperto, de dificuldade, será que a minha vida cristã está funcionando? Mas eu queria te convidar a baixar sua cabeça agora. Eu vou te dar um minuto para você fazer uma oração ao Senhor. Uma oração de, Senhor, eu estou precisando de ajuda do Senhor. O Paulinho falou, tem algumas situações aqui que eu não sei se a minha vida cristã está sendo efetiva. O que Cristo quer não é sua agenda lotada, Ele quer caminhar contigo, Ele quer que o seu viver, o seu respirar, seja todo conectado a Ele, só isso. Pai querido, eu queria orar agora com a minha igreja, com meus irmãos, e agradecer ao Senhor por esse texto tão rico, Senhor, de que viver, nossos passos, todo o nosso tempo, tem a ver com Cristo. E eu sei que alguns aqui estão com o coração apertado porque estão exatamente nessa encruzilhada, nesse ponto de que eles não sabem mais se vale a pena continuar seguindo ao Senhor. Será que essa vida cristã que eu estou levando está certa, compensa, quero jogar toalha, quero largar tudo, está tudo dando errado, vim parar dentro do peixe, vim parar na prisão, vim parar no desemprego, vim parar na doença. Senhor, nós queremos entregar ao Senhor, aos pés do Senhor esse nosso fardo, Pai, e dizer, estamos cansados, estamos fartos, Senhor, a gente está perdido, queremos
Queremos misericórdia e graça do Senhor. Nos ajuda a viver em Cristo. Nos ajuda a viver para o Senhor. Nos ajuda a encarar essas situações como sendo oportunidade do Senhor para a gente se chegar mais perto de Ti. Oportunidade do Senhor para a gente crescer em santidade, em comunhão, em adoração ao Senhor, Pai. Para que a gente possa sentir o fardo leve do Senhor. Sentir o leve toque do Espírito Santo nos orientando, nos dirigindo, Pai. Clamamos ao Senhor isso como igreja, em nome de Jesus. Amém. Como família, a gente também tem orado ao Senhor. Como é que é esse negócio de viver a Cristo? Como é que funciona? Senhor, já tem, fizemos 19 anos de casado, alguns dias atrás. 19 anos aos pés do Senhor. Ano que vem é 20. Eu te amo, querida. E a gente tem perguntado, sempre faz essa pergunta, Senhor, onde a gente pode investir nossa vida, onde a gente pode servir ao Senhor? E a gente tem encontrado aqui nesse meio oportunidades maravilhosas da gente usar nossos dons. A gente poderia até eu sei que a gente podia até estar trabalhado mais, mas a gente, por várias circunstâncias, a gente não tem se aplicado tanto. E a gente tem passado anos orando sobre uma situação, buscando ao Senhor, porque Ele tem colocado um amor, um desejo no nosso coração diferente. Um amor por um lugar, um amor por um povo. E a gente tem orado e nos últimos anos a gente começou a dar passos de fé também. É esse lugar que a gente vai, nós vamos para a Suécia, mas a gente começou a dar passos práticos. Deus começou a dar uma... Gente, eu não sabia como é que funcionava esse negócio de chamado. Eu ia em conferência missionária, eu via lá o missionário falando, não, porque Deus me deu um chamado para ir para tal lugar. E eu ficava, mas como é que funciona esse negócio de chamado? Né? Eu não entendia. Até que começou a acontecer com a gente, porque Ele começa a botar uma vontade de você ir para um lugar e um amor por aquele povo. E é um negócio engraçado, porque eu converso com alguns colegas brasileiros e eles falam para mim, falam assim, não, cara, você gosta da Suécia, aquele país é esquisito, aquele povo é chato, é frio. Eu olho para eles e falo, não consigo enxergar isso. Não consigo ver isso, não consigo. Eu sei que eles são diferentes, mas a gente está com alguma coisa dentro de nós agora, que a gente crê que foi Deus que plantou aqui, a gente não consegue explicar. É um imã que está atraindo a gente, né, querido? A boa notícia é que Deus ouviu a nossa oração. E Ele está nos direcionando para lá, a partir do trabalho. Essa é uma boa notícia. A má notícia é que é longe, gente. É longe e é frio. Estou falando para alguns que decidi congelar minha família, né? Vou congelar minhas filhas e minha esposa. Mas a gente está indo para lá agora em outubro. Daqui 2 semanas, a gente está embarcando, indo para lá. E por que a Suécia? Não sei o porquê que Deus está colocando isso no nosso coração, mas a Suécia tem uma história, ela tem um capítulo importante na história da igreja. Ela já teve a sua relevância. Em 1907, para vocês terem uma ideia, a igreja Filadélfia de Estocolmo, liderada pelo pastor Lewi Petros, foi considerada a maior igreja pentecostal do mundo. Em 1911, um movimento da Suécia, 2 pastores da Suécia vieram aqui para o Brasil, lá em Belém do Pará, e fundaram uma igreja, não sei se vocês conhecem essa igreja, chamada Assembleia de Deus. Tinha um movimento acontecendo na Suécia, era um país que enviava missionários, era um país que tinha igrejas do Santo. E o que aconteceu com eles? Agora, mais recentemente, 2018, saiu uma pesquisa de um sociólogo chamado Phil Zuckerman. Ele fez uma pesquisa para saber, em vários países, quem era ateu, agnóstico, ou que tinha alguma crença em algum Deus. E a Suécia saiu no ranking lá. Um percentual de ateus, em 2018, 85%.
alguma coisa está acontecendo lá. Isso tem chamado nossa atenção. Tem chamado muito nossa atenção. E a gente está indo a trabalho. Estamos indo por causa da empresa. A empresa está dando um suporte fantástico para a gente. Mal sabem eles que o nosso coração é missionário. Mas o trabalho é legal, é bacana, mas a gente acredita, nós cremos que Deus não faz nada à toa. Deus não fez a gente aprender tantas coisas aqui com vocês. Deus não nos deu tantas experiências com Ele para a gente ir lá só por ir. A gente está acreditando que Deus quer que a gente leve o Evangelho para alguém lá. Pelo menos para alguém. Estamos indo com essa esperança de que é trabalho, mas também é missão. Por isso a gente queria contar com a oração da igreja. E a gente está deixando para trás muita coisa. Estamos deixando para trás o trabalho dos sonhos. Aqui meu trabalho é muito gostoso. Gosto muito do que eu faço. Estou deixando para trás. Estamos deixando para casa a nossa casa dos sonhos. Te lembra da história de como é que a gente foi parar naquela casa, naquele apartamento, e como Deus fez um monte de coisa acontecer para a gente poder morar naquela casa, e a gente está deixando. Estamos deixando a escola dos sonhos das nossas filhas. Como a gente gosta do que elas aprendem lá, o jeito que elas estão estudando, e o tipo de discussão que elas voltam tendo. Olha que maravilha, essa semana a Caterine voltou para casa falando, estava brava por causa de uma questão de escatologia que a professora está trazendo na aula, porque ela está indo numa linha teológica diferente. Eu falei, Senhor, que bênção poder discutir isso com a minha filha. Estamos deixando para trás a escola dos nossos sonhos. Estamos deixando nossos amigos dos sonhos. Amigos que a gente pode contar a qualquer hora. Amigos que nos dão suporte, que nos ensinam, que nos corrigem. Os amigos que a gente sempre quis. Eu lembro, logo que a gente começou a namorar, eu não tinha muita amizade dentro da igreja. Lembra, Patrícia, que a gente orava, Senhor, nos dá amigos para o Paulo, e hoje eu tenho amigos que, olha, são mais do que irmãos. Estamos deixando eles aqui. Estamos deixando para trás nossa família dos sonhos. Nossos pais que estão nos apoiando assim, de uma maneira sem noção, gente. Né? Não tenho o que falar deles. Estamos deixando para trás a nossa igreja dos sonhos. Igreja que nos acolheu, igreja que me chamou de pastor, igreja que investiu, que nos deu espaço para a gente manifestar os nossos dons, para a gente trabalhar, que nos aguentou, que sentava para ouvir um monte de vezes que eu estava falando aqui, que talvez tenha falado alguma coisa errada, mas que nos acolheu. Queria agradecer de púlpito aqui, pastor André, pastor Jair, pelo investimento, por ter acreditado na gente, por ter cuidado da gente, o nosso pequeno grupo por ter nos enchido de carinho, o pessoal do louvor que nos deixou participar, mesmo tocando errado, mesmo cantando desafinado. Essa é a igreja dos sonhos. Não é a igreja, olha lá em Estocolmo vai ter a Hillsong, que legal. Eu falo, não, meus amigos, a igreja dos sonhos estava lá em Santo André. A igreja dos sonhos tinha um café da manhã onde eu chegava, conversava com todo mundo, tinha uma comunhão maravilhosa. A igreja dos sonhos estava lá onde eu podia chegar e abraçar e beijar meus irmãos. Hoje não dá para fazer isso, mas eu ainda consigo dar um soquinho e perguntar como é que está. Não percam isso, comuna. Não percam isso. Estamos deixando tudo isso para abraçar um outro sonho. Um outro sonho que Deus plantou no coração da gente. Ele vai fazer lá, vai ser glória para Ele, independente do que for. Pode ser que a gente vai acabar dentro da barriga de um peixe. Pode ser que a gente vai acabar aprisionado, talvez paralisado de alguma maneira, mas que seja glória para o Senhor.
que através de nós o Evangelho vá para partir para algum outro lugar, seja conhecido por alguém que não conheça, e que Deus seja glorificado. E a nossa oração é de gratidão à comuna por todo esse tempo, e que Deus continue abençoando, frutificando, enviando pessoas, talentos e despertando o amor de Deus em cada um de vocês. Vocês forem lembrar de alguma frase minha, que seja isso que eu aprendi aqui na comuna. Essa frase. Eu cresci em igreja, mas eu tinha uma visão muito estática da vida cristã. Eu acreditava mesmo que, olha, sabe aquela coisa de você aceitar Jesus, levantar a mão e ir lá na frente? E eu achava que aceitar Jesus e, viver, e se entregar para o reino era isso. Né? É algo que você... a Bíblia realmente fala que quem declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor será salvo, mas eu acreditava que era isso, eu tinha uma visão muito estática, olha, acabou, eu me entreguei a Cristo, agora beleza. Mas aí, caminhando com vocês, igreja, eu aprendi que não é só isso. O momento da conversão, o momento que você se entrega a Cristo, é o começo de uma caminhada. É o começo de uma jornada. E como eu disse ontem no Next, essa caminhada nem sempre é uma reta. Essa caminhada às vezes é assim. Essa caminhada às vezes é assim. Mas sempre em direção a Cristo. Então, o que eu aprendi aqui com a comuna, depois de todos esses anos, é que viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Obrigado, igreja. Deus abençoe.